Olá, seja bem-vindo. O DIU é um dos métodos contraceptivos mais eficazes e seguros, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ele é um dos mais utilizados no mundo inteiro e tem conquistado cada vez mais as brasileiras. Sobre o tema, eu converso com a ginecologista e obstetra Flávia Albernaz. Ela fala conosco do Hospital Evangélico de Londrina. Tudo bem, Flávia? Tudo bom. Obrigado pela disponibilidade. Por que o DIU está conquistando cada vez mais as brasileiras? O que a gente percebe na nossa prática clínica é que a mulher moderna ela precisa de praticidade. A gente tem no dispositivo intrauterino um método de longa duração, então ele tem a praticidade da utilização por ser de longa duração e as mulheres têm procurado cada vez mais métodos que interfiram menos no equilíbrio hormonal e metabólico. Por conta disso, o dispositivo intrauterino tem sido uma escolha com bastante frequência das mulheres na atualidade. Quais os tipos de DIUs existentes? A gente acaba dividindo eles em hormonais e não hormonais. Dentro dos não hormonais, nós temos os dispositivos intrauterino de cobre, o cobre com prata e existem variações dos próprios dispositivos de cobre. Depois, dentro dos dispositivos intrauterinos hormonais, nós temos o Cailina, lançado recentemente, e o Mirena. Junto com a médica, o que a mulher deve levar em conta para decidir entre um e outro? A escolha tem que ser uma escolha conjunta. Nós temos que considerar os desejos da mulher em relação, por exemplo, se ela quer ou não menstruar, quanto tempo e qual é o planejamento gestacional para essa mulher, se ela tem desejo gestacional. É importante fazer uma avaliação prévia ginecológica de rotina para ver se está tudo certinho e não tem nenhuma contraindicação. E para considerar essa escolha, também a gente vai considerar a história prévia de cada mulher. Como é feita a colocação do DIU? O dispositivo intrauterino, ele pode ser feito a inserção em ambiente ambulatorial, com ou sem anestesia. Eu acabo fazendo, geralmente com anestesia local, por trazer mais conforto à paciente. Algumas mulheres às vezes têm medo ou receio e acabam optando, isso pela história pessoal daí de cada mulher, para fazer a inserção hospitalar, mas na maioria das vezes não é necessário. Como o DIU age no corpo da mulher? Os dispositivos intrauterinos são métodos de ação local. O método contraceptivo, tanto do DIU hormonal quanto do DIU de cobre, são mecanismos de impedir que o espermatozoide faça a fecundação do óvulo, mas na ação uterina. No dispositivo intrauterino de cobre, é a própria ação do cobre que impede o espermatozoide de fecundar o óvulo, e no dispositivo hormonal é o hormônio presente ali no Mirena ou no Cailina que faz esse mecanismo de bloqueio, além de causar alterações do muco cervical da mulher. Tem efeito colateral? Nem todas as mulheres vão se adaptar justamente por esses efeitos colaterais. Quando a gente fala dos dispositivos intrauterinos não hormonais, principalmente quando é o cobre isolado, um principal efeito que as mulheres podem sentir é o possível aumento do fluxo menstrual. Já nos dispositivos hormonais, a tendência é reduzir o fluxo menstrual ou não menstruar mais. Algumas mulheres podem ter alguns efeitos da pequena absorção de hormônio que pode acontecer no primeiro ano, isso causando às vezes alguma sensação de inchaço. Algumas mulheres podem relatar um pouco mais de acne, ainda que os trabalhos não demonstrem essa relação direta. Algumas mulheres, o organismo não se adapta ao dispositivo intrauterino e elas podem apresentar cólicas persistentes. Por conta, às vezes, do fio que fica intravaginal, pode ter também a queixa de aumento da secreção vaginal. Qual a durabilidade média de cada um deles? Quando a gente fala do dispositivo intrauterino de cobre isolado, a duração é de até 10 anos. Quando se trata do cobre com a prata, a duração é de até 5 anos. E os dispositivos intrauterinos hormonais, a duração de ambos é de até 5 anos. Depois de retirado, em quanto tempo a mulher consegue engravidar em média? Quando a mulher retira o DIU, ela vai retornar à fertilidade como qualquer outra mulher.
E aí o tempo de gestação vai entrar dentro de qualquer mulher que está ali no seu período fértil tentando engravidar. O DIU não vai interferir no tempo de gestação das mulheres após a retirada. Flávia, a mulher teve o bebê, decide colocar o DIU novamente. Isso atrapalha a amamentação? Não. Os dispositivos intrauterinos, eles são liberados no período de amamentação, seja o dispositivo intrauterino hormonal ou o não hormonal. Ambos podem ser utilizados na fase de amamentação. E diga-se de passagem, é um bom método, porque a gente fica muito preocupado com o bebê e o que eu recebo aqui de queixas às vezes no uso dos contraceptivos orais na fase de amamentação é o esquecimento ou atraso na tomada, causando escapes, causando preocupações. Então, é sim um método seguro para ser feito no período de amamentação. O DIU protege contra as infecções sexualmente transmissíveis? Isso é um ponto muito importante. Não, o dispositivo intrauterino não tem esse papel e não faz essa proteção. A gente tem que sempre lembrar que ele é um método contraceptivo de alta eficácia e não é um método que vem para fazer proteção das infecções sexualmente transmissíveis. Por isso, os métodos de barreira continuam sendo indicados nesses casos. Quando o DIU não é indicado? Uma das principais contraindicações do uso dos dispositivos intrauterinos são as alterações na cavidade uterina, porque impedem a inserção e a acomodação adequada. Então, algumas mulheres que têm pólipos ou alterações na formação ou malformações uterinas podem ter contraindicação na utilização do dispositivo intrauterino. Se a mulher tem um planejamento gestacional próximo, lembrando que ele é um método de longa duração, também nós não aconselhamos. Ele não é contraindicado, mas não é aconselhado, porque se a mulher já tem um planejamento de retirá-lo na sequência, não, às vezes a gente não tem como uma recomendação a utilização de métodos de longa duração nestes casos. Flávia, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada, e eu fico sempre à disposição. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.